Paz, igreja. Boa noite. Vamos fazer uma breve oração para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra. Que nós possamos, Senhor, entender a magnitude do Teu poder e do Teu controle do mundo. E muitas vezes achamos que o mundo está perdido, descontrolado, mas Tu tens o poder nas Suas mãos. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre esse poder. Nós vamos aprender um pouco mais que através do desenrolar da história, através do caos, das guerras, da política, o Senhor detém nas Suas mãos o livro da história. Então, em nome de Jesus, Senhor, abençoamos essa noite, abre os nossos ouvidos e os nossos corações, para que possamos aprender um pouco mais, Senhor, para que saibamos um pouco mais. Te pedimos, Senhor, sabedoria, abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, para que possamos enxergar mais, e ouvir mais, e aprender mais, para que possamos caminhar cada vez mais de forma correta na Tua presença. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Como é que está minha voz aí, Ju? Está muito grave. Todos estão me entendendo. Seu Leão está me ouvindo bem, seu Leão? Não está bom. Pediria... Ih, não pode acender a luz hoje, né? Não tem problema. Não tem problema. Irmãos, hoje eu vou pedir para a Letícia colocar aqui Daniel 2, a partir do versículo 31. Nós vamos ler até o 45. 2. Pode ficar aí, Maila. Onde você vai? Ah, então vai. Bem, irmãos, vocês sabem que tem alguns livros na Bíblia que tem gêneros literários. Por exemplo, o livro de Daniel tem o gênero literário. Quem sabe aqui o que é gênero literário? Sabe? Sabe? É fácil, irmãos. Poesia é uma forma de se escrever um texto. É um gênero literário. Um soneto é uma forma de escrever um texto. Como que a gente identifica essas coisas? Porque tem o jeito, tem as estrofes, tem o que vai ser dito. O que é uma dissertação? É um gênero literário. O que é uma ficção? É um gênero literário. Você está lendo lá, mas você sabe que aquilo não é de verdade. Na Bíblia também temos isso. E o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, porque muita gente confundiu as coisas, né? Tem muita gente que lê o livro de Apocalipse como o livro do fim dos tempos. Não é bem assim, tá? Apocalipse é uma forma de se escrever. Então, tem seres do mundo espiritual que falam com pessoas, que trazem revelações. Então, quando a gente lê um texto desse, a gente sabe que esse texto é do gênero literário apocalíptico. A gente vai falar sobre isso. Obrigado, Deus abençoe. E o livro de Daniel é um texto escrito no gênero literário apocalíptico. Ele é um texto apocalíptico, tá? Assim como o Apocalipse também, o seu gênero literário é apocalíptico. Se vocês pegarem uma Bíblia em inglês, vocês vão ver que o livro de Apocalipse não está escrito para o americano Apocalipse. O último livro da Bíblia dos americanos está escrito Revelation. Ah, quer dizer que eles estão errados? Não. Apocalipse
do grego significa revelação. Aí criaram uma ciência chamada escatom. Alguém já ouviu falar de escatologia? Os crentes aqui, alguém já ouviu falar? Escatologia, o que é? É o estudo sobre o fim. Tá? Mas Apocalipse não significa o fim. Significa revelação. É um texto cifrado que João teve a revelação. Teve seres que falaram para ele, vai acontecer isso, em tal lugar, tinha tantos seres, assim, assado. É uma revelação. Tá? Só para vocês terem uma ideia do gênero literário que é apocalíptico, nós vamos falar aqui sobre isso. Todos vocês conhecem a profecia o sonho do rei Nabucodonosor? Da estátua. Alguém aqui sabe o que significa cada metal? Sabe? Vamos falar sobre isso hoje. Que a gente vai para lá, vem para cá na Bíblia e muitas vezes textos fundamentais como esse, a gente passa e para você entender o texto, você tem que sair da Bíblia, entender a história, aí você fala, a Bíblia estava certa. E é isso que nós vamos fazer hoje. Ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. E em tua visão, esta estátua era enorme e impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, e atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os destroçou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo, despedaçados, viraram pó, e como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-los da palha. E o vento carregou todos os destroços, sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho que tiveste? E agora nós o interpretaremos para o rei. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habitem, os animais e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Mas depois de ti se levantará um outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E verá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem o poder de quebrar e esmigalhar tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e reduzirá aos pedaços todos os reinos do mundo. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro
embora tenhas observado o ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças e acordos não se firmará. Do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com o barro. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania deste reino jamais será transferida e nenhum outro povo, todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo o sempre. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que mediante um só golpe fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Amém, irmãos? Amém. Pode colocar aí, Letícia. As profecias de Daniel sobre os reinos mundiais e a vinda de Cristo. Pode passar para o próximo. Introdução. As profecias de Daniel, reino simbolismo e esperança. O objetivo dessa aula é compreender a estrutura das profecias de Daniel sobre os impérios mundiais, seu significado escatológico, lembra que eu falei? Significa escatológico, estudo sobre o fim. Em foco na vinda de Cristo. O gênero literário do texto, texto apocalíptico. Usa símbolos, visões e dualidade temporal, eventos históricos e futuros, para revelar o plano divino. Contexto de Daniel. Em que época da história isso aconteceu? Exílio na Babilônia de 605 a 539 a.C. Sob Nabucodonosor II. Daniel serviu como profeta e conselheiro real. Então, essa profecia aí fazia 2 anos que Daniel estava servindo ao rei. Daniel era muito coerente, muito reto, justo. E foi ele que desvendou esse mistério dessa estátua para o rei Nabucodonosor. Por que está ali simbolismo e esperança? Reinos, simbolismo e esperança. Porque assim, às vezes a gente vê acontecer essas barbaridades que estão acontecendo na política, isso sempre aconteceu. Só que tem muito cristão que ele tem o texto na mão e deve consultar o texto e retirar do texto lições para a sua vida diária. O Lula ganhou e o Bolsonaro perdeu. O Bolsonaro ganhou. Aí tem gente que fala, onde está Deus que não está vendo tudo isso? Opa, esse texto aqui nos alerta de que apesar do fluir da história, mesmo que não seja o político do seu gosto, ou o rei do seu gosto, como Nabucodonosor era terrível. Assim como o Império Romano foi terrível, militar, tinha uma pegada forte, no sentido de maltratar as pessoas, tratar as pessoas como nada, né?
Então, quando a gente olha para esse desenrolar da história e fala assim, mas será que Deus não está vendo? Está vendo. Está vendo. E o fim que ele está falando aqui, o fim dos reinados humanos, e a indicação de um reino que vai encher toda a terra. Alguém sabe o que significa essa pedra que bateu na estátua e quebrou tudo? Sabe? Que é? Isso, exatamente. Vocês sabiam que Jesus é chamado de pedra, né? Sabe, né? A mesma, só que lá no deserto chamaram de rocha, que Moisés tocou nela a primeira vez e bateu na segunda, e Deus ficou meio nervoso por causa disso. A rocha que verteu água no deserto apontava para Cristo. O maná, o pão que desceu do céu, apontava para Cristo. Por Jesus, Cristo disse assim: eu sou o pão que desceu do céu. Vocês lembram que aconteceu isso lá com o povo no deserto? Então o Antigo Testamento vem apontando para Cristo. E aqui não é diferente. Essa pedra que bate no pé da estátua, sem auxílio de mãos, ou seja, não precisou ninguém jogar a pedra, ela veio sem auxílio de mãos, ou seja, é uma coisa divina, que bateu no pé da estátua e esmiuçou toda a estátua, falando que acabou com todos os reinos, viraram pó. E esse reino está crescendo. Esse reino, você faz parte dele. O reino de Deus é semelhante ao fermento que leveda a massa. Quanto mais pessoas vão se juntando a massa, mais ele vai crescendo. Então, esse texto, além de falar do desenrolar da história, fala do poderio de Deus, fala do controle de Deus sobre a história. E vocês vão ver que, por causa do período helenista, a história, Jesus veio no momento certo. Eu acredito, tá? Olhando para Deus, que eu conheço muito pouco, né? Eu vou ter que viver eternamente para conhecer Deus, é o que Jesus Cristo falou. Eu entendo que para que Jesus viesse com o linguajar que veio, falando como falava, pensando como pensava, tinha que ser nesse período, logo após o período helenista. Por quê? Porque foi quando o povo começou a desenvolver o pensamento crítico. A filosofia estava em alta. O pensamento grego, ele dominava. Então as pessoas estavam familiarizadas com esse tipo de conversa filosófica, porque a conversa com Jesus não é nada simples, tá? Engana-se quem acha que é simples. Porque ele fala uma coisa e a coisa tem sentido múltiplo. Passado, futuro e presente. Quando ele fala do reino, quando ele fala da mostarda, por isso que ele falava em parábolas. É para você ouvir a parábola e pensar a respeito. Como a história dos odres. Não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Aí se a pessoa lê assim, não se põe vinho novo em odres velhos e continua lendo e vai embora, ele perdeu toda a riqueza do texto. Você sabe o que acontece, assim, em breve à parte, quando você coloca vinho? Vinho é uma bebida o quê? Fermentada, certo? Você coloca vinho. O que é odre? Odre é uma bolsa de couro. Quando você coloca vinho dentro de uma bolsa de couro, por ele ser um produto fermentado e ele continua a sua fermentação, principalmente naquela época que não tinha geladeira,
O que acontece? Produz gás. E aí, estufa a bolsa. Então, se você pegar uma bolsa que já foi usada e o vinho maturou com a bolsa, você esvazia essa bolsa e bota vinho novo, o que vai acontecer? Quando ele começar o processo de fermentação, ele vai romper o odre, a bolsa. Por isso que Jesus falou assim, ó, não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe remendo novo em roupa velha. Ou seja, não queira misturar o que foi dito antes com o que está sendo pregado agora. Aí, quer dizer que Jesus desdisse a Bíblia? Não. Ele não desdisse. Jesus cumpriu nele a lei e trouxe clareza para as pessoas. Quando ele fala assim, ó, que o ensino, não traga o ensino antigo para agora, porque algumas vezes ele falou assim, ó, os antigos lhes disseram, olho por olho e dente por dente. Não é o que estava escrito na lei? Eu, porém, vos digo, ama o teu inimigo e ora por quem te persegue. É uma nova visão da lei. Mas isso não é assunto para hoje. Nós vamos voltar para a nossa história, senão... Pode colocar para a próxima. O significado da estátua de Daniel 2. Ali está o símbolo, o significado e a data. A cabeça de ouro significa o império da Babilônia. Foi o império que... depois eu vou mostrar para você no slide. Ele foi muito grande. Depois era o de ouro, aí os reinos inferiores. O material ali, ó, o metal que ele está usando na estátua, significa a importância de cada reino. Então, por exemplo, o de cima era o maior, mais forte, era a cabeça de ouro. O de baixo já era inferior, o peito de prata. O 3, quadris de bronze, é o império da Grécia, grego. O 4, pernas de ferro, Roma. E o de baixo, 5 pés de ferro e barro, também é o Império Romano, só que já dividido. Se você for olhar na história, você vai ver que tem o Império Babilônico, depois o Medo-Persa, depois o grego e depois o romano. A estátua de Nabucodonosor. Aquela parte a gente já leu, né? Tu estás vendo aqui a cabeça de ouro, o peito de prata e os braços, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e parte de barro. E a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua e encheu toda a terra. Ponto-chave, metais. Os metais da estátua representam 4 reinos: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. A pedra simboliza o reino eterno de Deus, estabelecido por Cristo. Lembram que ele veio para anunciar o reino de Deus? E ele aparece quando? Logo após o Império Grego, entra o Império Romano, e quando Israel está tomada por Roma, aparece Cristo, Jesus nasce. Auxílio divino. E aí, quando eu estou aqui falando com vocês, a minha cabeça está assim, ligando os pontos, sabe? Quando eu olho para Jesus, e ele nasceu de uma virgem, a minha cabeça sabe onde foi? Lá no Éden, quando Deus fala para a cobra, fala assim, ó, colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Vocês percebem que ele foi bem específico? Maria teve semente de homem junto? Teve espermatozoide e óvulo?
Colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Jesus. E Jesus vem, nasce, e Deus faz as coisas assim, né? Coisa pequenininha. Prepara um corpo físico para o seu filho. Gera uma criança. E ele começa a crescer. E aí procuram, vão atrás das crianças, matam um monte de gente por causa disso. E aí Jesus, quando está com seus 30 anos, aproximadamente, começa a anunciar o reino dentro do Império Romano. Vamos lá. Babilônia, cabeça de ouro. Dá uma olhada aqui, pessoal. Eu ia pôr a mão lá, mas eu não preciso pôr a mão. Ó, aqui, essa parte azul aqui, ó, Mar Vermelho, eu não estou conseguindo ler. Mar Cáspio e Golfo Pérsico, tá aqui. O reino babilônico era tudo isso aqui, ó, que está em laranja. Vocês conseguem enxergar pelo menos a cor aí? Ali está, ó, hoje. Tiro, Ramate, Síria, Mispa, Gaza, Edom, Jerusalém, Assíria, Harã. E tem uns outros aqui que eu não consigo ler. Era um reino... tá. Susa, Eaque, Nippur, Ur. Ur, vocês lembram, né, de Ur dos caldeus? Nínive, Assur, Ribila. Ou seja, toda essa parte laranja aqui, ó, é o reino babilônico, que representa a cabeça de ouro. Está aqui em vermelho, pequenininho aqui, ó. De 606 até 538 a.C. Babilônia, a cidade dourada. Foi mencionado lá em Isaías 14, versículo 4. Significado: a ascensão dela foi em 605 a.C., quando Nabucodonosor conquista Jerusalém. A queda foi em 539 a.C. Foi invadida por Ciro, o persa, invadida pelos medo-persas. Significado: poder absoluto, riqueza cultural, mas idolatria. Esse é o significado desse reino. Pode passar, Letícia. Império Medo-Persa. Está aqui, ó, esse em rosa aqui, ó. Trácia, Macedônia, Lídia, Sardes, Império Persa, Armênia, Rio Eufrates, Babilônia, Rio Tigre, Equibatana, Pártia, Persépolis, Golfo Pérsico, Pérsia, tudo aqui, essa parte rosa. É o peito de prata que Daniel traduziu para o rei lá, em Daniel 2,32. Contexto histórico: ascensão, 539 a.C., por Ciro, o Grande, derrota a Babilônia. A queda foi em 331 a.C., derrotada por Alexandre o Grande. Significado: governo atual, medos e persas, justiça relativa, mas opressão fiscal. Vocês começam a ver que esse reino já era meio dividido, medo-persa. O próximo, Letícia. Grécia. O ventre de bronze que Daniel viu. O contexto, o Império Grego pegou tudo isso daqui, ó. Toda essa parte aqui. Tá, Grécia, a Média, Pérsia, encosta aqui na Índia e o Egito. Não chega a invadir a Índia, tá? Isso aqui é todo o Império Grego. Foi conquistado por Alexandre o Grande. A ascensão foi em 331 e a queda foi em 63 a.C.
já estava bem próximo de Cristo nascer aqui, ó. Porque você sabe que a história, ela vem diminuindo, aí quando Jesus Cristo aparece, a história é rachada no meio, e aí começa de novo, para nós, né? Para os judeus, não. Os judeus estão em 5.700 e alguma coisa, eles não obedecem o nosso calendário de 2025, por exemplo, depois de Cristo. Toda vez que você põe a data em algum lugar, 2025, por exemplo, é depois de Cristo. Você só escreve 2025 hoje porque Cristo rachou a história. Significado: expansão cultural, helenismo, mas fragmentação política. Vamos falar um pouco sobre esse helenismo aqui, que eu achei bastante interessante. O helenismo teve influência não só na parte assim governamental. Teve influência econômica, política. Vou ler aqui para vocês. Helenismo é um período histórico e cultural que se estende desde a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., até a incorporação do Egito ao Império Romano, em 30 a.C. Durante esse tempo, as culturas grega, oriental e egípcia se fundiram, criando uma era de intercâmbio cultural e progresso em várias áreas. Implicações sociais. O helenismo facilitou a disseminação da cultura grega em terras conquistadas por Alexandre. Cidades helenísticas, como Alexandria, no Egito, tornaram-se centros de aprendizado, diversidade, onde diferentes culturas e ideias conviviam e se influenciavam. Alguém já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria? É um berço cultural. Implicações econômicas. Economicamente, o helenismo promoveu o comércio e a circulação de bens através de vastas regiões, resultando em um mercado mais integrado e próspero. Novas rotas comerciais foram abertas, conectando o Oriente ao Ocidente, e as cidades helenísticas emergiram como grandes centros econômicos. Implicações políticas. Politicamente, o helenismo viu a fragmentação do Império de Alexandre o Grande em reinos menores, governados por seus generais. Estes reinos, conhecidos como diádocos, desenvolveram suas próprias formas de governo, muitas vezes influenciadas pelas práticas gregas. Houve também uma maior ênfase na diplomacia, nas alianças políticas e entre reinos. Na cultura, o helenismo foi uma era de grandes realizações intelectuais e artísticas. Houve avanços significativos na filosofia, lembra que eu falei para vocês? Ciência, literatura e arte. Biblioteca de Alexandria, por exemplo, tornou-se um símbolo do conhecimento e aprendizado na época. Então, o helenismo teve todas essas implicações. Foi como quando o mundo passou pelo desenvolvimento industrial, pela Revolução Industrial. Assim também foi o helenismo na época. E, por causa do helenismo, a filosofia grega alcançou muitas pessoas. E nesse momento, logo após esse momento, no Império Romano, Jesus é inserido na história. Então as pessoas, quem lê a Torá como judeus, já tem um senso crítico, sabe pensar criticamente, porque eles, ao contrário dos brasileiros, está impregnado na cultura do judeu ler a Torá
todo ano. Eles têm uma festa para comemorar isso. A leitura da Torá. Você raramente vai pegar um judeu, eu acho que até hoje eu nunca conversei com um judeu que ele não tem a Torá na ponta da língua. E você conversa com um judeu, ele fala assim, onde está Deus? O judeu fala assim, Deus está dentro de nós. É isso que o judeu fala. E Jesus Cristo falou que o reino está onde? Está dentro de nós. Mas para alcançar o reino tem que nascer de novo. Você vê como é profundo o que Jesus fala? Para você ver o reino, você tem que nascer de novo. Para você entrar no reino, você tem que nascer de novo. Só que o reino está dentro de mim. Ou seja, eu tenho que mudar a forma com que eu enxergo o mundo, com que eu vejo o meu próximo. Eu tenho que mudar a forma como eu enxergo Deus e as suas realizações. Eu tenho que me transformar numa nova criatura, porque aí eu consigo enxergar o reino que está dentro de mim. E quando você acessa o reino, eu tenho falado isso aqui na igreja, que é um reino, o reino de Deus é um reino de criação e de justiça. Vocês sabiam que o reino de Deus cria matéria? Está escrito isso na Bíblia? Está? Tá. Se você ler com calma, você vai ver que está. Não vos preocupeis com o que há de comer, com o que há de beber, com o que há de vestir. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. O reino de Deus, de acordo com a vontade do Pai, Ele cria a matéria aqui fora. Jesus falou isso. Busca o reino. Hoje eu estava ouvindo o pastor Luciano Subirá, e ele estava contando algumas coisas, de como a gente perde por não estar na presença de Deus, por não buscar a Deus no sentido, não de buscar a Deus porque Ele está distante. Tem uma música aí do Toque do Altar, né, que eu estava falando com a Ju a respeito disso, que ele canta lá, é Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. E eu vi um pastor descendo o pau na música, falando assim, como assim? Deus é o de perto e o de longe? E é um pastor já velho, inclusive. E eu me pergunto, né? Do que a música está falando? Não importa se você está aqui ou está no Japão, Ele é o Deus de perto, porque Ele está em todos os lugares. É uma questão de semântica. Não é o Deus de perto e o Deus de longe, não. Deus nunca está longe, Deus sempre está perto. Sabe por quê? Porque onde você estiver, Deus está. Deus é onipresente. Não, é o Deus de perto e o Deus de longe. Só se for na sua cabeça, né? Ele é sempre Deus de perto. Ele sempre estará onde você fechar os seus olhos e orar por Ele. Ele sempre estará, Ele sempre vai inclinar os seus ouvidos. Mas é preciso também, né? A gente precisa se esforçar em se consertar para andar na presença de Deus. Isso é muito importante. Isso é um novo nascimento. Por quê? Porque está dentro de nós um grande poder. Que Jesus Cristo falou, eu vos dou o poder. Só que para você ter acesso a esse poder, para você não ficar arrogante, sabe? Não, eu só... Lá na igreja, se eu não orar, ninguém é curado. Para não acontecer essas coisas, você tem que nascer de novo e saber que não é o pastor Fabiano que cura, não sou eu que curo, nem o irmão aqui que cura. Quem cura é Deus. A gente ora e acredita
E o Deus que não responde à necessidade. Senhor, eu estou morrendo. E ele não responde à necessidade. Ele responde à fé. Senhor, eu estou com essa doença, mas eu creio que eu já estou curado. Quando você tem fé, ele responde à tua fé. É por isso que muitas igrejas têm muita gente desempregado e muita gente doente. Porque eles ficam pedindo para abrir porta de emprego. Tem igrejas, inclusive, que pedem para levar a carteira profissional para ungir. Mas espera aí. Se eu creio num Deus que tudo pode, Jesus Cristo falou assim para mim: tudo que pedirdes em oração, crendo que já o recebeste. Ou seja, eu tenho que crer que eu já estou de posse daquilo que eu quero. Assim vos será feito. Então eu não devo pedir na escassez, na necessidade. Eu devo pedir como se eu estivesse agradecendo. É diferente. Vamos lá. Próximo. Roma. Esse é o reino terrível. Pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Contexto histórico. Ascensão 63 a.C. Domínio sobre a Grécia e Oriente Médio. Queda. A queda foi em 476 depois de Cristo. Queda do Império Romano do Ocidente. Significado: força militar, leis rígidas, crueldade. O ferro esmiuça tudo. As maiores atrocidades que aconteceram naquela época foi aqui dentro, no Coliseu de Roma. Pode passar para o próximo notícia. O quarto reino e a sua fragmentação. Os pés de ferro e barro. Daniel 2, 41 e 43. Interpretação: ferro e barro. Alianças frágeis entre Roma e tribos bárbaras, visigodos e vândalos. Significado profético: governos instáveis, antes do fim dos tempos. O reino eterno de Cristo. Aí já é quando a pedra ela escapa do monte, bate nos pés da estátua e a estátua se quebra tudo. A pedra que destrói a estátua. Exegeticamente falando, ou seja, indo lá para a época, estudando o que está acontecendo, a pedra não cortada por mãos humanas. Soberania divina não depende de esforço humano. Expansão simboliza a vitória de Cristo sobre os reinos terrenos e a instituição do seu reino, do seu governo eterno. E aqui nós chegamos no ponto onde não importa as alianças políticas, não importa o que esteja acontecendo lá fora, não importa se são bonzinhos ou se são mauzinhos, se são anjinhos ou se são diabinhos, não importa. Deus tem o controle da história na sua mão. O rolo da história, o desenrolar da história, está nas mãos de Deus. E eu não gosto muito de falar sobre isso, mas isso me marcou muito. Quando eu vi o Papa Bento XVI, ele foi até Auschwitz, um campo de concentração nazista, e falou abertamente assim para os jornalistas, dessa forma que eu vou repetir para vocês. Onde estava Deus que não viu essas atrocidades? Alguém assistiu aqui o filme Os Dois Papas? Não vem com esse papo não, falar para mim assim, não, eu sou evangélico, eu não vou assistir filme de papa. Tem que assistir, irmãos. Vocês vão ver que Deus
o Papa Bento XVI é claro para o Bergoglio, que é o atual Papa, Papa Francisco. Ele fala assim: eu vivi minha vida sentindo a presença de Deus, mas eu não a sinto mais. E ele discute com o Bergoglio quando ele vai lá pedir a sua aposentadoria, porque o Papa Francisco foi até lá pedir sua aposentadoria. E ele falou: eu quero me aposentar. Ele falou: não, você tem muitos votos no conselho. Se você fizer isso, vai ficar claro que você está se opondo a mim. Ele falou: não, mas eu vou servir numa paróquia lá na Argentina. E ele: não. E aí, assistam ao filme que vocês vão ver. E num determinado momento, ele fala assim: eu não concordo com nada que você fala, mas eu acho que a igreja precisa de um Bergoglio. Porque a ideia do Papa Francisco é a seguinte: não existe mãe solteira. E nisso eu concordo com ele. Sabe por quê? Porque mãe não é estado civil. A igreja precisa abraçar as mães solteiras. Não tem que discriminar a mãe solteira. E outras coisas, né? A igreja é mergulhada em vários escândalos sexuais, sacerdotes envolvidos com estupro de menores e tantas outras. E ele toca nesse assunto lá. Inclusive, um assistente do Papa Bento XVI é preso. Então, assim, aí você fala assim: onde estava Deus que não estava vendo essas coisas? Como é que pode, gente? Aí esse Papa caiu. Ele saiu de cena e entrou o Francisco, porque ele se ligou que ele já não estava mais agradando a Deus. O filme, no comecinho do filme, tem uma cena que é muito enfática, né? Eles acendem velas brancas lá. E ele tem um negocinho que apaga a vela, parece um sininho assim. Tem um pauzinho assim e um sininho na ponta que é para o cara apagar a vela sem queimar o dedo. Na minha opinião, é frescura, mas tudo bem. Aí ele apagou a vela e a fumaça da vela desceu. Aí ele ficou olhando, ele fez assim com a fumaça e a fumaça... Aí ele se ligou, ele teve uma interpretação de que Deus não estava mais com ele. Assistam o filme. Tudo bem que vocês não são católicos, mas assistam o filme. Só para aprender um pouco mais. Então Jesus aparece nesse momento e começa a destruição total dos impérios do mundo. Pode passar, Letícia. Por que Daniel é um texto apocalíptico? Aquilo que eu comecei a falar para vocês no início. Daniel é um contexto apocalíptico e dualidade das profecias. As características de um texto apocalíptico são essas: simbolismo, animais, leão, urso e etc. Reinos, Daniel 7. Dualidade temporal, cumprimento imediato, queda da Babilônia, e futuro, a vinda do Messias. Revelação divina, Deus controla a história, mesmo em meio ao caos político. Aí tem as figuras aqui, ó, um leão com 2 grandes asas de águia, um urso com 3 costelas em sua boca, 3, um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, e um animal terrível e espantoso e muito violento com dentes de ferro e 10 chifres. Igualzinho tem lá no Apocalipse. Apocalipse é o quê? Gênero literário, ou seja, a forma
como se escreve um texto. Pode passar para a próxima. Conclusão. A profecia de Daniel hoje, esperança e vigilância. O resumo, o contexto histórico, os 4 reinos confirmam a precisão bíblica. 2. Cristo como pedra angular. Seu reino transcende impérios humanos. 3. Aplicação prática. Fidelidade a Deus em meio às incertezas, como Daniel. Chamada à reflexão. O Deus dos céus levantará um reino que jamais será destruído. Ou seja, Jesus vai voltar. Assim como tem um hino aí do tempo da Maila, da Letícia, que fala assim, ó. Pastor Fabiano, conhece esse hino, pastor? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Jesus ainda amanhã. Eu não sei inteiro, só porque eu cantava isso com o Inário, né? Coisa de assembleiano, né, pastor? Então, para vocês, só finalizando, não importa o que aconteça no mundo, não desista, não desanime, porque pode parecer que o caos tomou conta da história. Guerras, revoluções, essa problemática que a gente tem aí com os gêneros, né, que o Trump agora diz que o governo dele só tem 2 gêneros, que é o masculino e o feminino. Esse problema de linguagem neutra, roubo, extorsão, sabe? É tanta coisa que acontece no mundo. O escândalo que aconteceu nos Estados Unidos da alta sociedade lá de Hollywood, de estupro, de um monte de coisa que aconteceu, drogava as pessoas, sexo grupal, sabe? Parece que assim, tá uma loucura. Mas não se engane. Deus está no controle de tudo. É lícito que venha o escândalo, mas ai de quem? Ai de quem? Então, se as coisas não estiverem boas para você, se você ficou desempregado, seu chefe foi ruim com você, foi injusto ou desonesto, não se preocupe. O que cada um planta, cada um colhe. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma observação? Fique à vontade. Fale agora ou aguarde até a próxima aula. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Pode falar. Agora é o momento. Não concordo com isso aí que você está falando. Pode falar também. Ninguém? Então, que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vou pedir para o pastor Fabiano fazer uma oração de encerramento. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero que eu tenha sido claro. Se não o fui, posso tirar as dúvidas de vocês no WhatsApp. Todo esse PPT aqui, ó, essa apresentação, já está no aplicativo da igreja. Você tem acesso a ele, dá para você olhar, rever, dá para você pesquisar. Se tem alguma coisa que eu disse aqui que você não concorda, você tem como olhar lá e procurar para ver se é aquilo ou se não é. Vocês estão abertos à pesquisa e à investigação. Isso é muito importante. Se alguém chegar para mim e falar assim, eu não concordo com você por causa disso, 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 eu vou estar aprendendo com a pessoa que está discordando de mim. Tá? A verdade não me pertence, a verdade pertence a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pastor?